Boa noite para você que tá me esperando até agora, porque até Blitz de lei seca teve, né? Tem horas que as coisas tentam atrapalhar você, mas quando você tem um propósito forte, não adianta que nada lhe faz parar. Natália, coisa boa ter você por aqui. Gente, eu quero essa live entupida de 11 horas da noite, tá? A gente vai trincar esse Instagram agora e vamos pra cima. É bom que tem muita gente que chegou do trabalho tarde, vai poder acompanhar a live, vendo Paulinha aqui, coisa maravilhosa, Mi. É isso aí, vamos pra cima. Gente, como eu falei hoje mais cedo, a pessoa aqui não dormiu, tá? De ontem pra hoje, de noite virada, hoje teve curso de comportamento, saiu do lá pilhado, vim na moto, que minha esposa não escute isso, a 100 km por hora, poder chegar assim sem atrasado. A Blitz me parou no meio do caminho. Enfim, tentaram atrapalhar a live, mas não vão conseguir. Certo? Vamos embora. Então a gente fez uma breve introdução sobre o que seria esses transtornos alimentares, né? E a gente vai trazer por aqui, na minha opinião, os três principais, né? Inclusive um deles ele ainda nem é reconhecido oficialmente como transtorno alimentar, que é a ortorexia. Vocês vão já conhecer sobre ela. Mas os principais, a bulimia e a anorexia, tá bom? Então, gente, como saber se uma pessoa tem transtorno alimentar? Vamos lá. Eu vou dar 3 características para vocês e vocês, quando forem, por exemplo, avaliar alguém, se você acha que ela tem ou não, você sempre faça para você mesmo essas 3 perguntas, tá? A primeira delas é: essa pessoa ela tem medo de comer mais ou menos alimentos? Isso é um ponto a ser avaliado. Segundo ponto a ser avaliado: essa pessoa ela está muito preocupada com a aparência física dela? Ela fica preocupada com as roupas, se vão caber, se vai ficar bem no espelho, se vai botar o biquíni, se não vai. Terceiro ponto: essa pessoa, de vez em quando, ela se sente fora de controle. Por exemplo, por mais que ela não queira comer muito, em alguma ocasião na vida dela, ela sente que ela é dominada pela situação, ela não consegue dominar a comida, ela simplesmente é dominada. Boa noite, Betânia! Ela simplesmente é dominada pela comida e a comida domina ela de um jeito que ela só para de comer quando não cabe mais lá na cavidade estomacal. Então, se você faz essas 3 perguntas e a pessoa respondeu sim, né, ou você consegue responder sim por aquela pessoa que você está achando que ela está com um transtorno, em alguma delas, possivelmente, essa pessoa ela tem algum tipo de transtorno alimentar. Gente, eu quero que vocês perguntem o máximo, tá? Eu quero que essa live ela seja interativa. Minha querida amiga Tamiri Santana, direto do Rio de Janeiro, a melhor agência de marketing do Rio de Janeiro. E a gente está começando um trabalho junto, né, Tami? Um trabalho lindo. A gente vai ser sócio agora, parceiro, botar o negócio para decolar. Gratidão ter você aqui nessa live, uma hora dessa. Uma pessoa que eu amo de coração, uma pessoa que mesmo quando some, como ela bem falou, eu vou lá e puxo a orelha dela: ó, você sumiu, nunca mais deu notícia, estou com saudade de você. Então, é isso. Natália, eu sei que você entende exatamente o que eu estou falando. A gente tem aqui a Natália, gente. A Natália, ela fez uma partilha muito forte para a gente hoje de tarde. Ela disse que simplesmente perde o controle quando começa a comer e geralmente ela vomita depois. Olha aí, ela se identifica com as 3 perguntas, gente. Então, vamos ver como é que isso aparece na vida das pessoas e quais os passos que a gente pode tentar, além de procurar a ajuda de um profissional, principalmente um profissional psicólogo, em alguns casos psiquiatra. Tem algumas dicas que valem a pena a gente compartilhar, e é isso que eu vou trazer para vocês hoje aqui, em plena quinta-feira, às 11 horas da noite. Então podem ir perguntando que eu vou responder tudo que vocês perguntarem, se eu souber, é claro, né? Nem tudo eu sei, tá, gente? Às vezes vocês acham que eu sei de tudo. Não, eu estudo muito tudo que eu gosto todos os dias. Ontem eu virei a madrugada, por isso que eu não dormi, lendo um livro, comecei a ler o livro, fui preparar Yami para hoje de manhã, e aí eu
Quando vi já era 4 da manhã, então não dá para dormir mais. Mas enfim, vamos embora. Então, gente, é o seguinte. Passando aqui no roteiro que eu preparei para vocês, né, a gente vai trazer os 3 principais transtornos alimentares. Né? A gente tem a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Tá? Vamos falar um pouco sobre cada um desses 2 transtornos. Alguém quer fazer alguma pergunta inicial para que eu comece já tentando responder alguma coisa? O que vocês acham disso, gente? Então veja só, como eu falei hoje mais cedo, os transtornos alimentares eles estão vinculados a eventos sociais, eventos físicos e eventos mentais, tá? Então são características, são multifatores que vão desencadear um transtorno alimentar. Um transtorno alimentar ele não acontece simplesmente por causa da comida. Como eu disse, a comida geralmente ela é um gatilho, geralmente ela é um sintoma e geralmente ela é uma recompensa, mas ela não é a causa do transtorno alimentar, tá bom? Então vamos lá. Uma pessoa com transtorno alimentar, ela pode começar a comer quantidades maiores ou menores, mas em algum momento o desejo de comer dessa pessoa simplesmente ele fica, como disse a Natália, fora de controle, se torna incontrolável, né? Então é muito diferente você dizer que todo dia eu quero comer doce, eu tenho compulsão por doce. Não, você não tem compulsão por doce. Provavelmente você está no seu modo automático e você, na busca do seu cérebro por prazer, ele leva você a comer doce, mas isso é bem diferente de você ter uma compulsão por doce, né? Então, recapitulando um pouco do que a gente já falou, coloquei aqui no mapa mental, são pessoas que têm dificuldade grave, né, ou preocupação com o peso corporal, né? As pessoas sempre estão fazendo aquilo ali porque elas se preocupam muito com o peso, ou o peso que de fato é, ou o peso, a forma, a aparência que ela vê quando ela olha no espelho, tá? Que muitas vezes não é a real, não é a real. Interessante sua pergunta, Sandra. O comer rápido tem algum indício para o transtorno? Veja, não necessariamente. Comer rápido, ele vai muito mais com característica de uma pessoa que está desconectada, que está comendo de forma automática, mais por hábito, do que algum indício de transtorno, tá? Se você, por exemplo, prestar atenção nas pessoas, por exemplo, esses empresários que almoçam juntos na hora do almoço, eles comem de uma maneira que eles nem sentem que eles estão comendo, porque eles não prestam atenção na comida, eles não dedicam aquele momento para comer e se dedicar ao prazer do alimento, às sensações do alimento, tá? Massinha, uma pessoa que come e depois fica muito angustiada é considerada também um transtorno? Massinha, interessante sua pergunta, mas não necessariamente. Vocês vão ver que muitas perguntas aqui vão ser não necessariamente. Por quê? Porque transtorno alimentar a gente não consegue avaliar ele com apenas uma característica. A gente tem que analisar várias características daquela pessoa por um determinado período de tempo para poder diagnosticar um transtorno alimentar, para poder diagnosticar se ela está com anorexia, se ela está com bulimia, se ela está com compulsão alimentar. Jana, interessante sua pergunta, que compulsão ela é muito mais que uma vontade incontrolável, né? A compulsão, inclusive, se você pegar a definição dela, ela não é só a vontade, porque de fato essa vontade ela se concretiza e a pessoa tem que passar um determinado tempo, né? Ela passa praticamente mais que 30 minutos comendo sem parar, tá? Até não caber mais, certo? Então essa compulsão não é só essa vontade descontrolada, é uma vontade que é posta em ação e a pessoa só para de comer quando fisicamente
passa mal, né? Ela passa mal quando ela termina. Então isso aí a gente pode dizer que é uma compulsão alimentar, né? E se você for analisar realmente cientificamente falando, em termos de definição, tem que ser acima daquele tempo, né? Que agora me foge um pouco o tempo exato, mas aqui eu vou achar para vocês e já falo, tá bom? Então, vamos lá. Os transtornos alimentares, eles são doenças, tá, gente? Então, por isso que a gente diz, quando a gente chega num estágio de transtorno, não tem nada que o nutricionista possa fazer, gente. A não ser ajudar aquela pessoa, a não ser tentar orientar aquela pessoa. Mas muitas vezes já se tornou algo tão psíquico, tão mental, que na grande maioria das vezes, aquela pessoa que está com transtorno, ela vai sim precisar de uma ajuda médica, ela vai sim precisar de um tratamento farmacológico, medicamentoso, né? Vai precisar de drogas ali naquele momento para poder tratar aquele estado mental pontual, né? E o nutricionista vai com suporte, com o médico, vendo juntos qual a melhor forma deles conseguirem guiar aquela pessoa para um caminho que essas vontades incontroláveis que são transformadas em ações incontroláveis, né? E aí são refletidas com quantidades enormes de comida colocada para dentro, isso vai começar a ser tratado, tá certo? Gente, a surpresa que eu queria tentar trazer para vocês hoje, tentei, viu? Eu falei com as 6 pessoas hoje, pelo menos, para participarem dessa live comigo. Falei com psiquiatras, falei com psicólogas e ninguém podia. Infelizmente, eu prometo que, assim, eu tentei demais. Por quê? Porque eu penso e eu entendo que os melhores profissionais para falar sobre esses transtornos são psicólogos e psiquiatras. Então, eu tentei, porque eu acho que ia enriquecer demais o conteúdo dessa live, mas eu não consegui. Eu disse, vai eu mesmo, né? Vai eu com o que eu tenho, né, para trazer para vocês sobre isso. Eu confesso a você que não é a minha área de especialização, não é a coisa que eu mais estudo, até porque são pouquíssimas pessoas com transtornos que chegam até mim. Mas o que eu sei, o que eu puder ajudar e trazer para vocês, para que some de alguma forma na vida de vocês, eu vou estar trazendo aqui agora, tá bom? Então vamos seguindo a sequência por aqui, né? A gente lembrando que são doenças e por isso elas são tratáveis, tá? Transtornos alimentares tem sim tratamento, tem sim cura, certo? Então vamos correr atrás desse tratamento, tá bom? Vamos lá. Não sei se vocês lembram, mas faz um mês mais ou menos que eu fiz umas perguntinhas lá nos quadrinhos. Se vocês sabiam o que era a anorexia, se vocês conheciam alguém que tinha anorexia. E a taxa de mortalidade, gente, eu não sei se eu vou conseguir achar ela aqui agora, mas eu lembro bem que a taxa de mortalidade da anorexia, ela é a taxa de mortalidade mais alta de todos os transtornos psiquiátricos, tá? Então, distúrbios alimentares afetam os dois sexos, tanto pessoas do sexo masculino quanto pessoas do sexo feminino. Bem-vinda, Carol! Bom te ter aqui com a gente, tá? Então é o seguinte, gente. Embora meninas, tá? Meninas jovens do sexo feminino têm 2 vezes mais de chances de desenvolverem esse transtorno, né, do que o jovem masculino. Por que será, gente? O que vocês acham? De verdade, vamos lá, vamos bater esse papo. Por que vocês acham que a menina ela tem mais probabilidade, né, essas 2 vezes mais de chances de desenvolver um transtorno alimentar do que o menino? Por que será? Pensa aí, vocês têm um minutinho aí para pensar e me digam e a gente vai comentar sobre isso, né? Por que será que é a menina? Digam aí, gente. Pressão da sociedade. Interessante seu pensamento, Jana. Eu também concordo que
o sexo feminino, digamos que ela se deixa ser levada mais por essa pressão, né? Exatamente, tem as modelos e tudo mais, e tudo isso é realmente algo que choca, né? E acabam construindo um padrão mental de corpo perfeito, de corpo padrão, no mindset, na formação mental daquelas meninas, tá? Então, a pressão de sociedade, os modelos são magérrimas, porque as mulheres têm maior preocupação com a aparência. Então, isso é questionável, né? Algumas mulheres têm sim preocupação maior com a aparência, mas eu conheço homens que mulheres perdem feio, né? Por quanto aquele cara está preocupado com a aparência, né? Não só em termos físicos, mas em termos estéticos como um todo, em relação a barba, a cabelo, a roupa impecável, a carro que não pode ter uma manchinha, tudo isso, né? A gente vai, quando a gente começa a entender perfil comportamental, a gente começa a entender o que faz sentido para cada tipo daqueles perfis comportamentais. E tem alguns tipos realmente que tudo tem que ser impecável, do corpo, a cor da cueca, a cor da meia, né? O estado de saúde, ele tem que estar esbanjando saúde, ele tem que ser uma pessoa que não pode acordar e hoje acordar com cara de sono, ele tem que acordar, por menos que ele durma, ele tem que mostrar que ele está bem, que ele está disposto, que ele dá conta, né? Tem esse perfil comportamental aí sim, tá? Então tem muito a ver também com o perfil comportamental de cada pessoa, tá? Então vamos lá, vamos começar falando da anorexia, tá? Vamos lá, Miguel, um padrão que é estipulado pela mídia. Sim, isso mesmo, Marcinha. Miguel, Val, tem um cara super vaidoso, eu vejo lá na barbearia. Exatamente, então assim, tem homens também que estão nesse meio aí, nessa cobrança interna diária, tá? 20% das meninas com anorexia morrem, exatamente, Ju. Exatamente, meu amor, esse é um dado científico e é um dado, infelizmente, bem alto. Ó, a gente tá falando de homem vaidoso, o cara que se preocupa muito com a imagem. Acabou de entrar aí o Dio Lima. Dio Lima é meu amigo, meu aluno, médico, ortopedista, especialista em ombro. É um cara que se preocupa demais, né? Pelo menos 3 vezes na semana ele vai na barbearia, dá o grau no cabelo, faz um degradê, assim, um degradê que só ele consegue enxergar, mas assim, ele fez lá o degradê, ele tava me mostrando ontem, cara, como ficou legal o meu degradê e tal. Então tem homens também que se preocupam bastante com a aparência, né, meu amigo Dio? Então vamos seguindo, gente. Olha, imagina pensar que a cada 10 meninas, 2 morrem. Exatamente. É muito triste, gente. E a gente está aqui para tentar se unir, tentar formar um time em pró, né, dessas pessoas que sofrem com esses distúrbios, tentar trazer um pouco mais de informação, tentar trazer um pouco de quebra de paradigmas, de quebra de padrões, né, e vamos que vamos junto. Então vamos lá. A anorexia, gente, é quando as pessoas, principalmente as meninas, né, elas se veem acima do peso. Mas não tem como você colocar na cabeça dela, não tem espelho que diga para ela que ela já está magra. Mesmo quando ela está magérrima, né? Mesmo quando ela está esquelética, ela continua se achando acima do peso. Ela continua se achando fora do padrão, ela continua se achando gorda, né? E aí o que acontece? Ela começa a controlar tudo que ela come, né? O quanto ela bota no prato, o que ela bota no prato, e se pesar no mínimo de 3 a 5 vezes por dia. Então veja, lembra que hoje mais cedo perguntaram como é que a gente pode identificar um transtorno quando passar da barreira do equilíbrio. Vocês acham que uma pessoa que se pesa 3 a 5 vezes por dia tem alguma coisa de equilíbrio aí, gente? Não, já passou faz tempo, né? Então eu digo a todo mundo lá do grupo e tal, as pessoas perguntam muito sobre balanço. Eu digo, gente, vê só, a última vez que eu me pesei foi em janeiro de 2018.
A gente vai para janeiro de 2020, daqui a 2 anos, daqui a 2 meses, ou seja, vai fazer 2 anos que eu me pesei. Tô nem aí pra controlar a balança, velho. Quero saber que eu tô bem, que eu tô feliz, que eu como o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero, que minha saúde está em dia, é isso que importa, tá bom? Olha aí, meu amigo Renildo e Lelo. Quanto tempo, Lelo, que eu não te vejo? Vamos embora, gente. Então é o seguinte, as pessoas com anorexia nervosa, aquilo que eu acabei de falar pra vocês, elas se pesam frequentemente. Porque se pesar e enxergar um número cada vez mais baixo é uma forma de validação para aquela pessoa. É como se fosse uma confirmação de que o método... Boa noite, Raimunda! De que o método dela, né, o que ela inventou na cabeça dela, ou então a dieta que ela pegou na internet, da modelo tal, ela vive em tal canto, tá dando certo, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, em alguns casos, as pessoas que sofrem de anorexia nervosa, elas têm eventos de compulsão, ou seja, elas comem até passar mal e aí depois elas emendam uma dieta absurdamente severa, absurdamente restrita, né? Quem fez parte da minha primeira turma de mentoria viu o que as dietas restritas causam no metabolismo do ser humano, né? Como as chances de engordar vão ser muito maiores quando a pessoa faz uma dieta restrita e, enfim, é disso a pior. Paulinha, quando conheci você, me pesava 2 vezes por dia, depois coloquei minha balança embaixo da cama e me tornei outra pessoa. Nossa, gratidão, você não tem noção como é gratificante para mim ler um depoimento desse. Só isso aí já é uma transformação absurda, já é uma libertação absurda, já é você mostrar para você que você é muito mais do que um número, que aquele número não te define, que aquele número não diz se você é melhor ou se você é pior, que aquele número é apenas um número. Parabéns, parabéns pela pessoa que você é, pelo ser humano lindo que você é e pela mulher maravilhosa por dentro e por fora que você tem se tornado. Conta comigo sempre, tá bom? Então, gente, é o seguinte, pessoas com anorexia, elas têm como é que eu posso dizer? Elas têm o hábito de comer e quando elas comem mais do que elas acham que elas deveriam ter comido, elas vomitam. Elas muitas vezes usam laxantes, diuréticos, tá? Então, gente, o buraco é bem mais embaixo. Então vamos agora para alguns sintomas da anorexia nervosa, tá? Quem tiver com papelzinho, anota para aprender, porque isso aqui é aula, tá? Então os principais sintomas da anorexia nervosa são manter o peso corporal extremamente baixo. Esse é o primeiro sintoma, tá? Elas querem manter o peso baixo a todo custo. Quanto mais baixo, mais vale para elas, mais validação ela tem ali, tá? Segunda característica, manter severa restrição alimentar, que a gente já vinha falando sobre isso. Geralmente existem alguns episódios de compulsão, né, que ela come tudo que tiver na frente, principalmente alimentos mais calóricos, à base de gordura e açúcar, e depois ela restringe de vez e entra numa bad aí de restrição calórica por tempo indeterminado, tá? Terceira característica, ela só pensa em magreza, gente. Ela só pensa em magreza. E perder peso é um objetivo que não sai da cabeça dela. É algo que vira realmente uma neurose. Ela fica neurótica por aquilo, tá certo? E as anorexas, né, ou os anorexos, mas como a gente disse, as meninas jovens têm chances 2 vezes a mais do que os meninos. Então vamos tratar como as anorexas, tá? Elas, como é que eu posso dizer? Elas têm uma distorção. Nossa, a luz está na minha cara estourada de um jeito assim que, menino de Deus. Agora, elas têm uma distorção da imagem, gente. Elas, eu falei para vocês no começo da live, elas se olham no espelho e elas não se enxergam. Elas sempre se enxergam outras pessoas. Elas sempre se enxergam gordas, mesmo quando elas não estão. Suiane, agora que eu vi que você está aqui, te ver uma criança e hoje esse profissional de excelência é um orgulho.
Nossa, obrigado, é verdade, você me viu guri. Você me viu aprontando um bocado lá no meu brejão amado, terra da minha avó. Nossa, que prazer ter você aqui na minha live. Espero que você participe de todas as outras aí, que a gente estreite esses quilômetros de distância que nos afastem. Manda um beijão pra sua mãe, pra sua irmã, pro seu esposo. E muito obrigado pelo comentário. É um prazer para mim mesmo ter você aqui, pessoas que fizeram parte da minha história. É uma coisa que eu sempre falo, é que a gente não esqueça nossas raízes, não esquecer de onde a gente veio, né? Porque por mais que hoje eu esteja, graças a Deus, num patamar profissional que eu sempre idealizei, eu não esqueço de onde eu vim, gente. Lá vai eu chorar de novo. Mas eu falei na palestra que eu estava dando em Minas Gerais, há 2 semanas atrás, que as pessoas elas têm o costume de olhar só para o palco, né? Quem vê aqui, vê o escritório aqui todo montado, vê troféus, vê vários livros, né? Eu andando num carro que eu sempre quis ter a minha vida toda, morando num bairro nobre de Recife, apartamento grande, casado com uma médica, enfim. E as pessoas não veem o que a gente passou pra gente chegar até aqui. E eu falei na palestra desse jeito: quem vê esse palestrante aqui em cima, num dos maiores eventos de câncer de mama do Brasil, bem vestido, terno bonito, sapato bonito, não imaginam que essa mesma pessoa que vos fala teve que tomar suco de limão na hora do almoço por 3 meses para comprar um sapato que queria, porque os amigos dele tinham um sapato de marca e ele não tinha dinheiro para comprar. E isso me alimentou a minha vida toda, isso me alimenta, isso me enche de emoção, mas também me enche de orgulho. E é isso. Obrigado por estar aqui em primeiro lugar, obrigado pelas palavras, e tenho certeza que eu jamais vou esquecer de onde eu vim, da minha infância, das pessoas que estiveram comigo, das pessoas que me deram força. Eu amo vocês. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar a live sem choro, que ainda tá muito cedo para chorar. Então, gente, o que acontece essa anorexia nervosa nas meninas? Ela provoca a falta da menstruação nas meninas. As meninas ficam tão magras, os níveis de hormônios ficam tão baixos que elas não conseguem menstruar. Elas não menstruam, tá? Então começa por aí a desestruturar toda a formação daquela mulher, né? Que aquela menina que viria a ser uma mulher, então começa a desestruturar tudo a partir dali. Vê como é sério, vê como é brabo o negócio, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas se recuperam da anorexia nervosa com o tratamento, né? E geralmente as que se recuperam mesmo, que fazem um tratamento como deve ser feito, elas não apresentam mais quadros de anorexia. Porém, existem as exceções, existem pessoas que elas não se recuperam totalmente, né? E elas às vezes têm recaídas em relação ao comportamento alimentar, e elas apresentam vários sintomas mesmo após ter iniciado o tratamento. Então depende muito de como cada um vai encarar aquele tratamento, tá? Depende muito disso. Vamos lá. Outros sintomas e complicações médicas boa noite, Oliver, que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, pode ser diluição dos ossos. Então vê como é sério isso, gente, né? Ou seja, o que seria isso? Seria uma osteoporose, osteopenia, cabelo e unha começar a cair. Óbvio, gente, falta de nutriente. Primeiro que vai no pau aí é cabelo e unha. Precisam de nutrientes para estar ali, né? Então, quando você começa a fazer restrição severa, vai ficar fraco, gente. A gente precisa se nutrir. Em primeiro lugar, de nutrientes, né? Depois de sentimento, de prazer, de amor, mas em primeiro lugar, de nutrientes, né? Pele seca e amarelada,
né? Aquela pessoa geralmente está desidratada, aquela pessoa geralmente vomita bastante. Crescimento de cabelos finos em todo o corpo, cabelos finos e frágeis, tá? Anemia leve, perda de massa muscular, fraqueza diária, né? Pessoas realmente desmaiam. Tá tudo desregulado, gente. Constipação grave, claro, que a pessoa não come fibras, tá? Pressão arterial baixa, respiração e pulsos mais lentos. O que mais? Danos cerebrais por não estar ingerindo os nutrientes necessários para as sinapses neurais, né, para que os neurônios façam suas trocas lá e suas interações neurais, tá? Falhas em vários órgãos, diminuição na temperatura interna do corpo, fazendo com que uma pessoa fique gelada o tempo todo, tá, gente? Então, é uma pessoa letárgica, ou seja, ela é mais lenta, certo? Ela apresenta sensação de cansaço durante todo o dia e é uma pessoa infértil, né? É uma mulher com sintomas de infertilidade porque ela não está ovulando, ela não está menstruando, tudo por conta da desregulação nutricional que causa uma desregulação hormonal absurda, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para a tão famosa bulimia. Quem aqui sabe o que é bulimia? Quem aqui tem alguma dúvida? Confunde bulimia com anorexia? E quem lembra da novela da Globo, né? Acho que foi o primeiro caso que eu vi, né? Eu era guri, onde tinha uma bulímica, né? Bulímica, tinha na novela, a menina linda e sempre botava a comida pra fora. Vocês lembram disso? Então vamos falar agora que danado é essa bulimia, né? O que acontece com a pessoa que é bulímica? Pessoas com bulimia nervosa têm episódios recorrentes e frequentes de comer de forma incomum grandes quantidades de alimentos e sentir uma falta de controle sobre esses episódios. Então, é exatamente aquela coisa, é a falta de controle, mas a falta de controle já é transformada em ação, tá? Vamos aos pouquinhos aqui entender qual a principal diferença entre bulimia e anorexia, tá bom? Essa compulsão alimentar é seguida por um comportamento que compensa o excesso de comida, como vômito forçado, tá? Então, a principal característica da bulimia é o vômito forçado. Na anorexia pode sim existir vômito, mas não é a característica principal. A anorexia é aquela pessoa que já é magra, magérrima e ela se acha gorda. Ela simplesmente não consegue se enxergar. Ela tem esse desrupimento na percepção de imagem dela, tá? Então é o seguinte, uso excessivo de laxante e diurético, faz jejum, faz exercício demais e ela combina tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então, qual a principal característica da bulimia, Val? Uma pessoa que sempre come e vomita depois. Qual a principal característica da anorexia, Val? Uma pessoa que já é magérrima, vive fazendo restrição, se olha no espelho e se acha gorda, tá? Então vejam que são distúrbios completamente distintos. Eles têm algumas características em comum, mas a origem neural de cada um deles é bem diferente. Claro, gente, que para falar isso que eu estou falando aqui com prioridade, com mais detalhes, com mais profundidade, só uma pessoa que estuda realmente isso, né? Isso é uma coisa que eu passo o olho, que vez por outra eu preciso estudar pelo menos o básico, os sintomas e o encaminhamento que eu tenho que fazer para esse outro profissional, porque são possibilidades, né? São pessoas que chegam até mim desse jeito. Porém, de novo, não é minha especialidade, não é algo que eu me aprofundo, né? Porque assim, a gente não tem como ser profundo em tudo. A gente tem como escolher uma coisa e ir até o máximo que puder mergulhar naquilo, né? E hoje para mim é o comportamento alimentar, é o comer intuitivo, é nutrição comportamental, é mindset, é comportamento humano, é entender a mente, entender por que as pessoas se comportam de tais formas, né? E aí a gente entra no modo patológico de comportamento, né? A gente não entra em comportamentos padrões, a gente entra no modo patológico, ou seja, a gente entra num desvio de curva
E aí tem que estudar essa patologia a fundo para entender ela a fundo. Eu só entendo o básico. Um pouquinho só mais que você, tá? Então vamos lá. Ao contrário da anorexia nervosa, essa parte é importante. As pessoas com bulimia nervosa geralmente mantêm o que é considerado um peso saudável, viram? A aparência de uma pessoa, marcas do açaí, a aparência de uma pessoa com bulimia, ela é de uma pessoa normal. Por isso que eu perguntei pra vocês se vocês lembravam da bulímica, da novela da Globo. Porque ela tinha uma aparência de uma menina normalíssima, com peso normal, corpo bonito, uma pessoa bonita, bem cuidada, né? Então, aparentemente, ela tem um peso normal, né? Enquanto alguns estão ligeiramente acima do peso, outros estão com peso exatamente perfeito, tá? Betânia, é verdade. O método Coma de Tudo, né, que você passou por ele, graças a Deus, e a sua gestação está aí de vento e popa. No método Coma de Tudo, ele realmente, se a pessoa realmente se dedicar àquilo que ela aprende durante os 30 dias, ela realmente se livra de uma vez por todas de qualquer chance de transtorno alimentar. Desde que ela pratique para o resto da vida os ensinamentos que tem naquele curso e que ela mantenha a consciência ativa sempre. Olha aí outra aluna do método Coma de Tudo, Paulinha! Nossa, Paulinha, eu fico tão feliz você falando essas coisas aí, você fazendo parte do curso agora. Tá em que aula já, Paulinha? Fala aí nos comentários em que aula você tá e depois a gente troca figurinhas. Meu amigo Diego Almeida, que prazer ter você aqui na live. Espero que você esteja melhor. Viu, Diego Almeida? Você tem um papo reto com você depois em relação à sua saúde física e mental, em relação aos seus exercícios, sua alimentação, tá? A gente vai trocar essas figurinhas depois aí. Entendeu, gente? Então, a principal diferença que eu falei pra vocês, anorexia magra, muito magra, imagem de desnutrição, tá? Imagem realmente de doente, e ela não se vê magra, ela se vê acima do peso, ela se vê gorda. E bulimia, geralmente aparência normal, tá? Aparência de uma pessoa normal, com um corpo bacana, no máximo ela vai ter um sobrepesozinho, mas ela tem o hábito, né, de comer e vomitar. Em 99% das vezes que ela come, ela vomita. E isso não é na frente das pessoas. Geralmente ela faz escondido. Tá? Irmão, tamo junto, Diegão. Gratidão a minha de poder te ajudar de alguma forma, poder mostrar caminhos para você, para que você consiga realmente, de verdade, ter uma saúde inabalável, né, Diegão? Então, comida, cara. Comida, descanso, sono, atividade física, que muitas vezes não precisa ser e não deve ser em alta intensidade quando a gente está falando em imunidade, né? Não desviando o foco da live, mas só para vocês terem ideia do que eu estou falando, o Diego vem de uma rotina de trabalho, gente, principalmente trabalho mental. O Diego é um dos caras que é o mais foda no mundo, que mexe com funil de marketing digital. Então ele tem vários clientes espalhados pelo Brasil, e aí ele vem com um trabalho mental muito pesado nesses últimos meses. E aí, se você dá carga também no exercício e você não se alimenta bem, gente, seu corpo não aguenta. Não adianta, vai chegar uma hora que a máquina vai parar. E quando a máquina parar, velho, você vai deixar todos os seus clientes na mão. Então, antes dela parar, cuida dela, escuta ela. Tamo junto, irmão. Então vamos lá. O que é que acontece? Normalmente o comportamento bulímico é feito secretamente, é o que eu acabei de falar, tá? Porque muitas vezes é acompanhado por sentimentos de desgosto ou vergonha. Ela não vomita porque ela acha bonito, tá? Ela vomita porque, gente, a gente tá falando de transtorno, tá? A gente tá falando de uma doença psicológica. A pessoa não faz aquilo porque ela quer. Não adianta você dizer, menina, tu é tão bonita, para com isso. Não é racional o vômito dela, entendeu? E ela tem vergonha de fazer aquilo, por isso que ela faz escondido. Boa, Miguelito! A gente está em temporada de lançamentos. Exatamente.
Val, você tem que dormir, eu sei que eu tenho que dormir, mas esse tal desse lançamento tá... O que acontece, gente? Todo mundo sabe que eu estou lançando a segunda turma do método Como de Tudo. Inclusive quero pedir para as minhas alunas que gravem os depoimentos lindos que vocês já me deram, mas eu quero que vocês façam agora para a gente colocar ele na página, para que vocês consigam motivar outras pessoas, né? Que vocês falem realmente da transformação que vocês tiveram com o método. A gente está deixando a segunda turma ainda melhor. A gente vai ter alguns bônus, né, incríveis, que inclusive, só dando spoiler, amanhã eu vou ter uma live às 8h30 da noite, a de amanhã promete, hein? Com a minha amiga Sheila. A Sheila, ela é hipnoterapeuta, né, formada pela Omni, a maior instituição do mundo de hipnoterapia. E amanhã às 8h30 da noite a gente vai falar do Instagram da Sheila, né? Vou passar para vocês mais tarde, boto nos stories amanhã. Como a comunicação, sua comunicação, tanto verbal quanto não verbal, principalmente a não verbal, ela pode te ajudar a emagrecer, tá bom? Então, voltando para cá, a pessoa com bulimia, ela faz o vômito lá escondido porque ela tem vergonha que as pessoas vejam, que as pessoas saibam que ela tem um transtorno. Tá bom? Então vamos lá. E detalhe, esse vômito geralmente ele acontece várias vezes ao dia. Várias. Praticamente em todas as refeições. Então quais são os sintomas da pessoa que é bulímica? Ela tem uma dor crônica de garganta. Ela vive com dor de garganta. Por quê? Porque ela força muito vômito, né? Ela tem as glândulas salivares inchadas na área do pescoço e da mandíbula, tá? Os esmaltes dos dentes, eles são manchados e são cada vez mais sensíveis, tá? Por causa da grande quantidade de suco gástrico que volta, né? da pior forma possível, tá? Olha aí a Natália que não me deixa mentir, verdade. Que mais? Transtorno de refluxo, né? A pessoa tem muito refluxo, a pessoa não consegue dormir direito porque tem refluxo. Por quê? Porque você estimula tanto aquilo que seu corpo começa a entender que aquilo é um padrão. E aí, quando você vai dormir, por exemplo, de estômago cheio, o corpo tende a expulsar um pouco de excesso de comida. Então, você acaba criando um comportamento padrão que não deveria ser padrão, tá? Dor e irritação intestinal por causa do abuso de laxantes, tá? Desidratação severa, tá? Por causa da grande quantidade de vômito, certo? Desequilíbrio eletrolítico, claro, gente, os eletrodos, as vitaminas, os minerais, os eletrólitos, eletrólitos, vitaminas e minerais vão ser todos colocados para fora porque ela vomita pelo menos 2-3 vezes por dia, tá bom? Então, níveis baixos de sódio, de cálcio, potássio, certo? Isso, inclusive, gente, pode causar um acidente vascular cerebral, ou seja, existe aí um risco proeminente de AVC, tá bom? E aí, a gente entra na compulsão alimentar. Qual a diferença da compulsão alimentar para esses dois tipos de transtorno? Tá? Não é chamado de compulsão alimentar, é um transtorno alimentar, tá? A compulsão alimentar é outra pegada, certo? Então, a compulsão alimentar é outro tipo de transtorno, né? Diferente da anorexia e da bulimia. Na compulsão alimentar, as pessoas que têm essa compulsão, elas perdem o controle completo sobre a alimentação. Então, ao contrário da bulimia, esses períodos de compulsão, eles são seguidos por comportamento compensatório, né? Como deixar de comer, exercício excessivo e jejum, né? Consequentemente, essas pessoas, diferente da bulimia, elas não estão com um peso bacana, tá? As pessoas que têm compulsão alimentar, elas não estão com um peso bacana. Elas estão sempre mais gordinhas, sempre mais cheinhas, diferente da bulímica lá, que geralmente tem um peso normal, geralmente tem um corpo legal, mas continua mantendo lá o vômito sempre, tá? Então, as pessoas com transtorno de compulsão alimentar, que são obesas, têm maior risco de desenvolver
eventos cardiovasculares, doenças cardíacas, certo? E hipertensão arterial. Também experimentam culpa, vergonha, frustração, angústia sobre aquela compulsão que elas têm, ou seja, aquilo não é um processo racional, gente. É completamente inconsciente, tem que ser tratado. Não é o nutricionista que vai tratar, essa pessoa tem que ser tratada por uma equipe multidisciplinar, tem que ter um psicólogo, tem que ter um psiquiatra, tem que ter um nutricionista, tem que ter o personal, o educador físico ali entrando junto para identificar qual o melhor exercício que não vai causar tanto isso, que não vai causar tanto estresse, que não vai gerar intensidade tão alta, que não vai baixar ainda mais a imunidade dela, tá? Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá. Então, quais são os sintomas de uma pessoa que sofre compulsão alimentar? Seguinte, os objetivos típicos do tratamento incluem restaurar a nutrição adequada, certo? Trazendo o peso para um nível saudável, reduzindo o exercício excessivo, olha o que eu tinha falado ali, tá? E interrompendo a compulsão e comportamento de vômitos, certo? Formas específicas de psicoterapia ou terapia de fala. Então, o psicológico tem que entrar, o psicólogo tem que entrar no caso desse. O nutricionista não vai dar conta, tá? O psicólogo tem que entrar, tem que entender quais foram as causas, quais foram as razões, né? Muitas vezes a gente vai... Eu sou da escola, digamos assim, que trabalha com psicologia positiva, né? Eu gosto muito de psicologia positiva, porque eu acho que não interessa o que levou a pessoa àquele problema. Interessa que a partir de agora eu tenho que resolver ele. Então eu tenho que tratar, sim, a causa. Mas não me interessa o que foi que causou. Eu só preciso tratar. Entendeu? Gente, vocês me dão só um segundo para comer um chocolatinho? Ó, a minha sogra querida, amada e digníssima, que acabou de chegar de viagem, trouxe um chocolatinho belga para mim. E estava aqui do lado do meu computador me esperando, eu não vou resistir. Juliana, meu amor, se você quiser vir comer o chocolate, você venha buscar. Eu pedi para você ficar comigo no escritório, mas você não quis, então tá aqui o chocolatinho. Eu não só digo que vocês podem comer, eu também como, né, gente? Eu sou filho de Deus. Na verdade, né? Bom, viu? Bom demais. Miguel, pra você. Então, gente, compulsão alimentar. Você identificou que aquela pessoa, ela passa por períodos repetitivos daqueles excessos, daqueles quantidades gigantescas de comida. Nem o psicólogo sozinho, nem o nutricionista sozinho vão dar conta. Aquela pessoa tem que ir para um psiquiatra para que ele consiga tratar de forma medicamentosa a pessoa que sofre com esse tipo de distúrbio, tá bom? Então, gente, o que é que acontece? Qual o papel de vocês, qual o papel da gente para ajudar uma pessoa que sofre de um desses distúrbios? Calma que a gente vai falar já sobre ortorexia, tá? Eu tenho história para contar para vocês. Não adianta julgar, gente. A pessoa que tem esses distúrbios, ela não tem porque quer. Ela não come até passar mal porque quer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, muito pequeno, é dizer para essa pessoa que você está do lado dela. Aconteça o que acontecer, você não vai soltar a mão dela e você entende que ela não está passando por isso porque ela quer e você vai ajudar ela. Então, a gente tem hoje aqui nessa live pelo menos uma pessoa que teve a coragem, teve a humildade de dizer que sofria de um transtorno alimentar.
Eu não identifiquei qual porque eu não conversei com ela ainda. Nath, do que eu falei, você se identificou mais com qual? Com anorexia ou com bulimia? Não sou eu quem vou diagnosticar, você precisa de um diagnóstico médico, tá? Então, desde já, eu te indico que você procure uma ajuda psiquiátrica. No caso desse, você tem direito, tá? Você tendo plano de saúde ou não, você tem direito ao tratamento. E eu quero dizer, quero falar isso ao vivo para que todo mundo saiba, para que fique gravado aqui. Você vai procurar o psiquiatra, você vai procurar a ajuda do profissional que entende disso. E a parte nutricional, todinha, todo acompanhamento que você precisa, todo o apoio que você vai precisar, o passo a passo, pode ficar certo que você vai ter comigo, tá? É um presente que eu estou te dando, é o mínimo que eu posso fazer para te ajudar. Então procura o profissional, marca a consulta, vai para a consulta. Depois que você for para a consulta, a gente entra em ação. Eu tenho certeza que a parte de exercício também a gente consegue, que o que for preciso para conseguir, para que você se recupere desse momento, tá? A gente vai conseguir. Então conta comigo, conta com a gente, e você não está sozinha. Ninguém está te julgando. Ninguém vai te julgar, porque você só precisa de um braço amigo. Você só precisa de alguém olhando para você como eu estou olhando agora para você. E alguém que diga para você o seguinte: Nath, eu estou contigo. Você não está só. Você não é um monstro, você não é nenhum alienígena. O que você passa, milhares de mulheres passam, e infelizmente algumas até chegam a óbito. Porque as pessoas não apoiam, porque as pessoas só sabem apontar o dedo, julgar, criticar. Então você vai sim se recuperar, você pode sim contar comigo, porque eu vou te ajudar. Você vai amanhã mesmo procurar ajuda médica e saber quais são as recomendações, quais são os remédios que você precisa tomar. E a parte nutricional, a parte de aprendizado, ensinamentos alimentares, você pode ter certeza que você vai ter comigo. Tá bom? Pode ter certeza disso. E por último, gente, antes que o Instagram derrube a gente, vamos falar da ortorexia. A ortorexia, que eu já falei pra vocês, eu não tenho vergonha, eu falo isso em todas as palestras. Eu cheguei bem perto de tê-la, né? Porque eu não conseguia comer um brigadeiro, eu não conseguia comer pratinho de festa. Eu levava marmita para todos os lugares que eu ia. Inclusive, eu conto essa história no casamento de um amigo meu, eu levei marmita, é bem marcante para mim isso. E você pensa que tá fazendo escolha boa, né? Tá fazendo uma escolha saudável por não comer besteiras. Besteiras que algumas pessoas chamam de lixo. E eu já falei isso, não sei se foi ontem, se foi hoje, nem sei. Não vou falar 10 vezes. Quem estiver achando ruim, problema. Lixo é a mentalidade de uma pessoa que tem a coragem de chamar um alimento de lixo. Lixo é a mentalidade dessa pessoa. Lixo é o que muita gente todos os dias catam para dar de comer aos seus filhos, porque não tem outra fonte que não seja o lixo. Lixo é o que um monte de família africana está essa hora desejando encontrar para que seus filhos não morram desnutridos. E aí você vem me abrir a boca e dizer que um brigadeiro, que uma coxinha, que uma fatia de pizza é lixo? Lixo é a sua mentalidade. Lixo é o espírito que você tem. Lixo é a forma pequena que você olha para os problemas, que você olha para o seu umbigo e não olha para o que é um problema de verdade. O que é não ter comida, o que é não ter um saco de lixo para catar e dar para o filho comer. Isso é lixo. Lixo é a sua mentalidade. A fatia de pizza, o brigadeiro, o doce, é um luxo que a gente, pessoas saudáveis, que temos boca, que podemos sentir o sabor, a gente tem esse luxo de poder comer isso. Tá? Eu esqueci o nome da modelo e desde que eu li o que ela falou, eu nunca esqueço disso.
Vocês lembram daquela modelo que morreu com câncer? Eu esqueci de quem ela. A moça, se você tiver online aí, me fala. Aquela que morreu. Namorada do Pato, eu acho, né? Se não me engano, era namorada do Pato, jogador Pato. E ela dizia isso. Eu que por muito tempo deixava de comer arroz, achando que era um alimento ruim. Hoje eu me vejo aqui com a sonda nasogástrica, não consigo comer nada, e hoje eu desejei comer aquele arroz que por tanto tempo eu escolhi tirar da minha vida. Então, gente, não desperdicem os momentos da vida de vocês. Amanhã a gente não sabe se a gente está aqui, amanhã a gente não sabe se a gente vai estar com as pessoas que a gente ama. Então, não deixem de comer o que vocês gostam, porque não vale a pena. Apenas tenham consciência, aprendam a melhor forma de colocar aquilo no dia a dia de vocês. Mas vocês são saudáveis. Tem pessoas que realmente não podem comer. E não comem porque não podem. Vocês podem. Então comam. Não sejam tão pequenos. Não sejam tão pequenos. A gente tem o dom de poder comer de tudo. A gente tem o dom de ser o único ser vivo que consegue sentir prazer ao se alimentar. Então, parem desse terrorismo nutricional que não tem fundamento. E aí, o que eu estava lendo ontem, me deparei com uma história de uma criança que tinha ortorexia. Então, melhor do que eu contar, vai ser eu ler para vocês, porque ela fica bem linda. Na verdade, era uma criança que tinha ortorexia e ela foi para um nutricionista. Gente, uma criança, a gente está falando de uma criança de 7 anos, que olhava todas as calorias, que olhava quanto de carboidrato tinha, que julgava os alimentos se eram bons ou se eram ruins. Uma criança, tá? Imagina seu filho fazendo isso. E ela teve que ir para o nutricionista. E a nutricionista teve que comer um pacote de biscoito junto com ela, no meio da consulta, para que ela pudesse entender que comer um pacote de biscoito não era nenhum crime, não era nada do outro mundo. Vou ler aqui para vocês, tá? Acabei de achar aqui. Ó, seguinte. Alguns anos atrás, uma criança de 10 anos, eu tenho 1 minuto e 50 segundos, gente, vou ler rápido. Uma criança de 10 anos que tinha pavor em comer gorduras trans, começou o aconselhamento nutricional. Parte de seu tratamento foi sentar e comer um salgadinho de pacote durante uma de suas sessões no consultório. Você consegue imaginar uma nutricionista comendo salgadinho industrializado do seu cliente? Mas essa garota precisava da oportunidade de criar um relacionamento mais saudável com a comida, observando um profissional que ela tanto respeitava comendo um petisco. Ela então começou a perceber que não iria terminar com uma artéria entupida por comer um pacote de salgadinhos. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês, que enquanto algumas pessoas brincam com algo tão sério, restringir alimentos, simplesmente porque falam que esteticamente vai te deixar mais bonita, mais bonito. Tem pessoas que não podem comer porque realmente estão impossibilitadas, porque tem um câncer, porque não conseguem encontrar comida, porque não tem dinheiro, porque a catada no lixo hoje não rendeu nada que se pudesse aproveitar. Então aproveitem o que vocês têm de mais precioso, que são os sentidos que vocês têm, a vida que vocês têm, o espírito que vocês têm. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui.
Faltam 10 segundos, queria dizer que eu amo vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Amanhã tem mais. Valeu.